salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça e amor achou-me, matutina estrela nem raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua graça sobre as nossas vidas. Ó Pai, nós te agradecemos que somos um povo teu, ó Pai, que pertence ao Senhor. O Senhor nos comprou, nos lavou, ó Pai, nos redimiu, ó Pai, para o louvor da tua glória. Ó Pai, que nesse momento que vamos estudar a tua palavra, que o Senhor edifique o nosso coração, que o Senhor trabalhe profundamente nas nossas vidas, para que nós possamos ser pessoas melhores, ó Pai, que honram o Senhor em tudo que fazemos. Pai, enche o nosso coração com a tua palavra e com o teu Santo Espírito. Dirige as nossas vidas para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar você, em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto, aquele que nos ama, cuida de nós e tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Queremos meditar com você neste momento sobre a liberdade na vida do pensamento. Nós já meditamos a primeira parte, agora queremos continuar esta ideia muito importante, que a nossa vida está muito ligada, ou totalmente ligada, à nossa capacidade do raciocínio, do pensar. Por isso o filósofo no passado disse: penso, logo existo. Você só sabe que existe porque você pensa. Mesmo as pessoas que têm alguma debilidade, comprometimento mental, sendo pessoas, às vezes são imputáveis porque não são capazes de dirigir as suas vidas através dos seus pensamentos. Então elas não têm consciência das suas ações, dos seus atos, por isso precisam ter tutores. Então essas pessoas não são capazes de discernir o certo e o errado, são às vezes eternas crianças,
por falta da capacidade de discernimento e de pensar a respeito da existência. E a palavra de Deus tem muito a nos ensinar para que a gente possa pensar coisas que agradam a Deus, que glorifica a Deus, para que nós possamos ter a mente de Cristo, pensamentos que nos levam a viver nesta terra como cidadãos dos céus. E a palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o 24, fala da santidade cristã oposta à dissolução. Essa dissolução é uma vida dissoluta, uma vida sem sentido, uma vida fora do projeto e do propósito de Deus. A santidade, a vida é uma vida então que agrada a Deus. Acompanhe a leitura. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Então aqui nós temos algo extremamente importante para a nossa vida. Você e eu já ouvimos falar da tentação dos nossos primeiros pais. Uma das coisas que Eva não prestou atenção foi na mudança de pensamento. Quando Deus colocou os primeiros pais no jardim do Éden, eles receberam uma ordem, uma maneira de pensar, que eles poderiam usufruir de tudo que estava ali no jardim, ficar à vontade. Só não deveriam pensar e agir contra aquilo que Deus falou para não fazer. E a serpente, então, chega e começa a mostrar através dos olhos que aquela fruta, que aquela atitude seria agradável e mudasse o pensamento, estaria tendo agora um pensamento igual ao pensamento de Deus. Toda soberania, toda capacidade de discernimento. Se você fizer o que Deus falou para você não fazer, você vai ficar igual a Deus. Muda, complica o pensamento. Quantas vezes nós estamos fazendo algo certo, no caminho certo, e alguém chega e fala assim: eu vou te mostrar uma encruzilhada aqui, um atalho, e você vai chegar mais rápido no seu destino. E o que acontece então? Dar um novo entendimento, uma nova direção. E muitas vezes o novo entendimento, a nova maneira de pensar, contraria Deus, vai contra Deus. E foi o que aconteceu
para ocorrer a queda, e a queda dos nossos primeiros pais, e a nossa queda acontece no nosso homem interior, para depois acontecer no exterior. Isso vai trazer grandes prejuízos para nós. Então nós precisamos pensar corretamente, para poder agir corretamente. As coisas boas ou más ocorrem antes no pensamento, para depois se concretizar na vida prática, no nosso dia a dia. Adão e Eva cometeram um pecado de dentro para fora. Nós também cometemos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas de dentro para fora. Primeiro você pensa, às vezes, no seu quarto, no seu travesseiro, você maquina, você traça a estratégia, como os ladrões de banco, como aqueles que são destruidores de lares, os estupradores, eles fazem toda uma estratégia interna para depois praticar o delito. Então, uma pessoa só externaliza o que está no seu interior, quando pensa, age e sente. No Evangelho de Mateus, nós temos uma palavra muito oportuna, no capítulo 5, no versículo de número 21 e 22, do capítulo 5, que diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. No Velho Testamento está dizendo assim: olha, se você tirar a vida do seu próximo, você estará sujeito a julgamento. Mas aqui no Novo Testamento a coisa vai um pouco além, porque se no Velho Testamento nós estamos vivendo segundo a lei, olho por olho, dente por dente, se você tirou a vida de alguém, de uma família, aquela família só pode tirar a vida de uma pessoa daquela família que foi lesada por um membro no primeiro momento. Então, um por um dente por um dente, você não pode, segundo as leis do Velho Testamento, se alguém tirou um dente seu, ir lá e tirar a dentadura toda do outro, arrancar todos os seus dentes. No Novo Testamento, quando nós estamos vivendo na era da graça, isso vai além. Quando no Velho Testamento diz, ouviste que foi dito, não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. No Novo Testamento a palavra de Jesus é a seguinte: se você por motivo torpe ou sem motivo se irar contra o seu irmão, você está sujeito a julgamento. E a ira é algo que parte do interior do coração. E diz mais: se você proferir um insulto, provocação a seu irmão, você está sujeito a julgamento. E diz mais: se você chamar ele de tolo, você estará sujeito ao inferno de fogo. Que palavra dura, que palavra
forte para nós. Por quê? Porque o interior precede o exterior, antecede. E aqui nós vivemos uma relação de causa e efeito. Se eu provoco a ira, eu tenho o julgamento de Deus. Se eu faço um insulto, eu tenho o julgamento de Deus. Então, nós temos que trabalhar o nosso pensamento para viver em amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a gente mesmo. Então eu quero trazer para nós aqui várias verdades, elementos importantes para que nós possamos viver uma verdadeira vida de espiritualidade, uma vida no poder de Deus, na graça de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos é viver para a glória de Deus, ter mãos limpas, coração puro. Então, o que é isso? É uma realidade interna que se expressa no nosso mundo interno. A segunda coisa é que nós precisamos falar da habitação do Espírito Santo no homem interior. Quando Jesus, em Mateus capítulo 13, ele faz lá o seu sermão de despedida, e ele despede de nós também em João, capítulo 13 a 17, no final do capítulo 17, ele faz a oração de despedida. Ele então traz para nós esta verdade de que nós precisamos ter o Espírito Santo. Ele diz: quando eu for, vos mandarei o Consolador para ficar dentro de vós, não vos deixarei órfão, vou mandar o Espírito Santo para ficar no homem interior. Então, esse Espírito Santo, ele produz em nós os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então nós temos a necessidade de estar voltados para esse pensamento de que nós somos de Deus e que nós vivemos para Deus, no poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo habitando dentro de nós. E os nossos lábios vão falar palavras santas, e as nossas mãos vão praticar coisas que agradam a Deus, e os nossos pés vão pisar nos caminhos que glorifica o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o amor interno. Dizemos que devemos amar a Deus o bastante para nos sentirmos satisfeitos. Amar a Deus para a gente viver vida feliz, vida de paz, vida abençoada, satisfeitos, mesmo nessa terra de tantas lutas, de tantas dificuldades. Nós precisamos e devemos amar a Deus o suficiente e o nosso semelhante o suficiente para termos a graça de Deus sobre nós. São sentimentos internos para nos ajudar a viver no mundo externo, nas ações do nosso dia a dia. Em quarto lugar, nós precisamos de um renovo. Nós precisamos de ter algo conosco, como se nós pudéssemos viver tão somente para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Até quando algo nos fere, nos aborrece, nós precisamos viver uma mente firme, forte, para que nós não saiamos do caminho,
para que nós não abandonemos a vontade de Deus, que os nossos pensamentos dominem o nosso corpo, porque o nosso corpo precisa desse domínio, e nós precisamos pensar corretamente para agirmos corretamente. Em quinto lugar, cometemos nossa passividade ativa. O que é que significa essa passividade ativa? Significa que nós estamos debaixo da graça de Deus, deixando Deus ter o domínio, ter o controle das nossas vidas. Isto é de extrema importância para o nosso viver. O maior exemplo de uma passividade ativa é o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo chegou para Maria, dizendo que ela seria mãe do Salvador, ela não desafiou o anjo, não ficou arrogante, não exigiu nada, não falou assim: eu exijo que o Salvador nasça do meu ventre. Ela se apresenta a Deus e lhe dá o seu corpo em plena submissão ativa. Que submissão ativa é esta? Ela diz que ela é uma serva do Senhor e que a vontade do Senhor seja feita na vida dela, conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Oxalá todos nós cristãos possamos ter essa passividade ativa, deixar que a nossa capacidade mental, capacidade dos nossos pensamentos, nos conduza a nos submeter à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade da Trindade, e que esta vontade seja soberana sobre a nossa vida. E antes de pensar que nós somos capazes por nós mesmos, nós possamos ter esta mente voltada para a submissão, que se cumpra em mim a tua vontade. Oxalá os cristãos do nosso tempo, da nossa hora, pudessem chegar para Jesus e dizer, como disse a mãe do Salvador, dizendo para o anjo: que se cumpra em mim a sua vontade. E o anjo então se ausentou dela. O que significa isso? Significa que o recado foi dado, a missão foi cumprida, tudo está dentro do planejado, na soberania de Deus, e nós podemos estar tranquilos, porque a vontade soberana de Deus vai acontecer, como realmente aconteceu. Em nosso mundo mental devemos dobrar-nos à obra do Espírito Santo em nosso ser interior. Só então o fruto do Cristo ressurreto e glorificado vem à luz por meio do nosso corpo e se concretiza no mundo externo. A vida cristã, a verdadeira espiritualidade sempre se inicia dentro de nós,
no mundo dos nossos pensamentos. E quando nós deixamos os nossos pensamentos cativos aos pensamentos de Cristo, nós então podemos dizer que nós estamos no caminho certo, fazendo a vontade do Senhor, deixando que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Mas quando nós nos arrogamos a pensar e agir da nossa maneira, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, contrariando o Espírito Santo que mora em nós, contrariando os ensinamentos da palavra de Deus, nós sofreremos o julgamento, sofreremos a punição. E alguém vai chegar para o Senhor e vai estar aparamentado, vai estar vestido, vai estar a noite toda como as 5 virgens nécias que estavam aguardando o noivo. Mas na hora azada, na hora propícia, faltou o azeite, que significa faltar o Espírito Santo. E as prudentes que tinham tudo preparado, receberam o noivo e entraram para as bodas. E quando aquelas nécias, aquelas sem juízo, que pensavam errado, que não se prepararam bem, bateram na porta, e a resposta que ouviram foi essa: eu não conheço vocês. Ah, mas nós estávamos lá, aparamentadas, esperando. Não, eu não conheço, a porta já fechou, não tem mais como abrir. Sejamos, meus ouvintes, meus irmãos, inteligentes, tenhamos os pensamentos e nos preparemos sempre, a cada dia, para vivermos deste mundo em obediência passiva a Jesus Cristo e viver preparados para receber o noivo que está voltando, o Senhor Jesus. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos de Cristo, que os nossos pensamentos sejam pensamentos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus, que os nossos pensamentos sejam pensamentos que obedeçam a palavra de Deus, que os nossos pensamentos estejam voltados para o trono da graça de Deus, hoje e sempre, e que seja assim. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de graça, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e sobre o povo de Deus que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Tu és a minha herança.